Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública, de número 366. Essa semana não temos ata para assinar, porque ainda não foi feita a leitura por todos. Semana que vem nós trazemos. Queria apresentar para os conselheiros já de plano. Eu me comprometi aqui a trazer um cronograma para a próxima remoção, que é a remoção menor, conselheiros, e em relação à remoção maior e projeto de distribuição de cargos, eu mandei um e-mail para os conselheiros com as datas, depois, por favor, analisem. Em relação à remoção pequena, o que a gente propõe, eu já disse na semana passada que para conseguirmos cumprir o calendário como os conselheiros pediram, nós não poderíamos abrir nova fase de documentação, de entrega de documentação, mas isso não há prejuízo nenhum, porque há sempre a possibilidade de que as pessoas possam, ao longo do ano, entregar seus documentos. Então, seria o seguinte, dia 7, que é hoje, está saindo publicada a lista de antiguidade. Aliás, houve um problema no final da noite, eu não estou muito segura se ela saiu. Você chegou a checar? Saiu. Então tá bom. Nós tivemos que pedir a reabertura da publicação, porque houve um erro. Mas se saiu publicada, está de acordo com o que nós estamos pensando. Publicação hoje, dia 10 e dia 11, impugnação da lista. Dia 12 e 13, os trâmites internos aqui no Conselho. Dia 14, sessão do Conselho para julgar as impugnações. E aí, no dia 21, fazemos a remoção. Só uma observação, a recurso do 12 para 3 vai provavelmente ser julgado hoje a impugnação, ou vai alterar isso? Aí não pode alterar mais, a lista está publicada. Porque nas funções da inscrição, né? Mas não é remoção? Haverá remoção. Bom, então, sendo assim, isso seria no dia 21 aqui na sessão do Conselho. Podemos bater o martelo com essa proposta, conselheiros? Tudo bem? Então, vamos seguir o fluxo normal, fica já registrado que no dia 21, então, fazemos aqui na sessão do Conselho Superior a pequena remoção, ok? Depois a gente... a outra, como falei para vocês, ela depende muito da data de posse, confirmação do local, se vamos conseguir realizar essa posse conforme a gente previu, por conta de questão de espaço, de locação. Tá? Mas depois eu trago essa informação. Então, era isso que eu queria informar. Queria dizer também, só noticiar que nós estamos muito entusiasmados com a reforma do Boa Vista 150, que está quase terminando. Eu convido os conselheiros que quiserem a fazer uma visita. O espaço está ficando muito, muito, muito bom. Como todos sabem, foi um espaço que nós conseguimos, cedido pelo governo do Estado, à Defensoria. É um espaço que vai receber com muita dignidade os usuários da Defensoria, mais de 400 pessoas sentadas e finalmente resolvendo aquele problema histórico que nós temos de espaço na Avenida Liberdade, né? A Liberdade é histórica para nós, ela é importante para nós, é um marco, ela tem uma história muito antiga de receber os usuários da Defensoria, da antiga Procuradoria de Assistência Judiciária, mas de fato precisávamos de um espaço mais acolhedor, mais digno, mais humanizado, e eu tenho certeza de que este será.
um belo de um atendimento e com muita dignidade para o usuário da defensoria. Então, eu estou muito empolgada. Todos que quiserem, se quiserem fazer uma visita, eu aviso a Luciana, podem fazer aqui. Aliás, está aberto, vocês nem precisam comunicar. Nós pretendemos fazer a inauguração em breve. Uma cerimônia que acho que vai ser um marco para todos nós, porque de fato, talvez seja um dos problemas mais difíceis de solução para nós na administração, foi achar um local para mudar o atendimento inicial da capital. E agora estamos conseguindo concluir. Em relação ao processo de trabalho, o nosso Marcos, que é assessor da qualidade, junto com a assessoria civil, e com o Luiz Felipe, que está lá na Liberdade, na triagem, todos os dias, estão pensando no processo de transição desse processo de trabalho. É muito possível que o teleatendimento não esteja pronto, nós estamos marcando o pregão na semana que vem, pode dar certo, como não pode, a gente sabe que tem recurso, muitas vezes. Se tudo der certo, excelente, começaremos com o teleatendimento, se não, faremos uma transição de modelo, mas já para paulatinamente irmos ocupando esse novo prédio que possibilitará um atendimento com muito mais qualidade. Então, estou muito satisfeita. Se vocês quiserem conhecer, eu convido todos aqui ao lado a fazer essa visita. Qualquer dúvida depois, o nosso assessor de qualidade vai trazer, a gente vai trazer ao conselho que nós pensamos para o plano de transição, plano de trabalho, como é que vai ser feito esse atendimento, abaias especializadas para determinadas matérias, nos parece que vai realmente agilizar o atendimento, a gente vai conseguir ter um processo de trabalho mais rápido. Também queria avisar que, como esse conselho aprovou há tempos atrás a deliberação, e todos têm falado sobre isso, que estabelece a atividade de atendimento inicial para o civil, atendimento inicial para o criminal, que é a visita ao presídio. Nós estamos trabalhando com muito afinco nessa proposta para apresentar ao conselho. Nós queremos fazer isso rapidamente, porque alguns colegas, já que a gente conseguindo deslocar a triagem na capital para cá, um novo modelo que me parece não haverá prejuízo com a saída desses colegas, nós temos fazendo toda essa perspectiva de dimensionamento, também vamos apresentar ao conselho, mas eu queria dizer que as tratativas estão bem avançadas com a Fundação, com a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, porque para que nós possamos fazer esse atendimento nos presídios, os defensores têm que ter um espaço digno dentro dos presídios para poder receber também o preso e conversar com o preso com privacidade, resguardar do sigilo e tudo que é necessário ao desempenho das nossas atribuições. E tudo é muito difícil, devem imaginar, dentro dos presídios. Então, nós vamos firmar, formalizar um termo de cooperação com a SAP. Eu quero fazer isso antes de propor ao Conselho o trabalho, como vai ser feito, para que todos tenham a segurança de que esse trabalho vai ser desenvolvido com um espaço de atendimento minimamente digno para o defensor que lá vai estar. Então, o termo visa que o Conselho, a SAP, mantenha salas adequadas de atendimento para os defensores e outras medidas importantes para o desempenho dessa atividade. Quando isso estiver pronto, então, se tudo estiver certo, nós apresentaremos aqui a proposta para o Conselho, de como será feito esse atendimento, para debate aqui da carreira toda, enfim, para poder implementar de fato essa atividade que já foi aqui aprovada por esse Conselho Superior e ainda não foi implementada por falta de regulamentação e até de estrutura que nos permita de fato implementá-la. Então eram esses os informes que eu queria dar. Aqui a TI está aqui hoje, o Luiz Bressani substituindo a Juliana, que teve um compromisso externo, e deve ter alguns informes da TI para falar, então vou passar a palavra direto a ele para complementação daqui, que já vem direto da fonte. Luiz, pode ir. Bom dia a todos e todas. Primeiro, destacar aqui que hoje a SPI vem fazendo os testes para transmissão ao vivo da sessão do Conselho, cumprindo aqui a determinação do Conselho no que diz respeito às transmissões. Hoje está sendo feito teste para que isso possa, de fato, estar na melhor qualidade possível.
equipe de redes da Defensoria Pública da CTI está aqui presente. Nós tivemos na semana passada uma pequena dificuldade em relação à frequência dos microfones, mas acho que hoje parece que tudo está transcorrendo da melhor forma possível. Em relação ao informe, eu aproveito a oportunidade de estar aqui para pessoalmente agradecer a unidade de Jaú, a pessoa do Gustavo. Eu estive lá no início do mês, passei a semana fazendo o treinamento da unidade no que diz respeito ao sistema Defensoria Online, que é um sistema que tende a facilitar e permitir que a Defensoria passe a ter informações precisas e que isso permita aos defensores um maior controle daquilo que eles têm sob sua responsabilidade. Na semana passada, dia 28, foi encerrado o piloto. Nós estamos, juntamente com a assessoria civil, assessoria criminal e assessoria da qualidade, finalizando o relatório que será apresentado à Defensoria Pública Geral, estabelecendo o cronograma de implantação do sistema nas demais unidades e especialmente trabalhando com afinco para que o sistema possa ser integrado ao ESAGE do Tribunal de Justiça. Semana passada, nós tivemos uma reunião técnica com o Tribunal de Justiça e eu até aproveito para esclarecer a carreira a respeito dessas tratativas. A gente entende que é necessário, conforme a gente até havia conversado, acho que nós conversamos bastante, pelo menos com o Luiz Gustavo, a respeito desse tema. A integração com o ESAGE é algo fundamental para que a gente possa ter o sistema difundido de maneira muito ampla para a carreira. Acontece que o Tribunal de Justiça, acho que todos estão a par dessa questão, não sei se todos estão, ele construiu o sistema ESAGE um pouco de maneira diferenciada daquilo que se chama Modelo Nacional de Interoperabilidade, que é a marca do CNJ. O CNJ, então, o Tribunal de Justiça construiu um sistema que, vamos dizer assim, bem de maneira muito profana, não conversa com o Sistema Nacional de Interoperabilidade, o Modelo Nacional de Interoperabilidade, o MNI. Então, o Tribunal foi instado pelo CNJ a adequar o seu sistema ao Sistema Nacional. Então, para que nós possamos entrar e que os nossos sistemas possam conversar, é preciso que, como se nós tivéssemos que construir cada um do lado da ponte. O Tribunal precisa construir a parte dele, adequando-se ao Modelo Nacional de Interoperabilidade, e nós construamos também a nossa parte, podendo que essa ponte seja construída e que ela chegue ao final e a gente consiga trafegar os dados. Então, o Tribunal está nesse momento, até por nós tivemos reunião com o assessor da presidência do Tribunal, o Dr. Fernando Tasso, em que ele nos passou essa informação. O Tribunal agora está focado justamente em desenvolver o modelo, adaptar o ESAGE ao Modelo Nacional de Interoperabilidade. A partir disso, nós temos previsão para o mês de julho, nós teremos a possibilidade de já integrar a partir do momento em que o Tribunal estiver adequado a esse modelo nacional. Não tem sentido, até tive inclusive também conversa junto ao Ministério Público, que nós desenvolvamos o sistema agora e depois, daqui a 6 meses ou 4 meses, tenhamos que modificar novamente para que se adapte ao modelo nacional. Então, nós estamos já iniciando a parte que nos cabe na construção desta parte da ponte, que é alinhando os dados e adaptando o sistema a isso, para que assim que o Tribunal estiver adaptado ao modelo nacional, nós possamos de imediato realizar a integração dos sistemas. Há um interesse pleno do Tribunal nesse sentido, para eles é muito mais adequado que a gente tenha, como ele já tem alguns modelos hoje com a Procuradoria-Geral do Estado e com a Procuradoria-Geral do município. Mas em vista dessa necessidade de adequação, esses modelos vão ter que ser adaptados. Então, só informando que nós temos então construindo a partir de agora
um cronograma para a implantação definitiva do sistema Defensoria Online, que tem a interface interna, que cuida dos nossos processos, mas que a gente entende absolutamente fundamental que ele converse também com o sistema do tribunal e facilite a vida dos defensores para que a gente possa dali extrair os dados necessários para nossas atividades. Então, basicamente, acho que são 2 informes importantes a ser feitos e que nós logo, a partir da próxima semana, com o relatório que nós já estamos preparando, apresentar à Defensoria Geral a proposta de cronograma para que a gente possa ampliar a implantação do sistema para as demais unidades da Defensoria. Era isso. Obrigada, Luiz. Então, houve uma decisão política do tribunal de fazer essa migração para o sistema do CNJ. Sim. Porque a última notícia que eu tive é que eles não fariam. A conversa que nós tivemos é que eles já estão se adaptando, porque teriam recebido uma recomendação do CNJ para que se adaptasse. Está terminando. Ok. Mais alguma coisa sobre? Não? Sara? Aqui uma comunicação? Não, nenhuma. Agora, no momento aberto, a nossa diretora da escola, a doutora Cristina Guel, está com a palavra. Gravidíssima. Bom dia a todos e a todas. Bem, da última vez que eu estive aqui com vocês, acho que há umas 2 ou 3 semanas, eu me comprometi de apresentar um balanço da gestão da escola, desse biênio, muito embora a gestão ainda não tenha terminado. Eu achei oportuno fazer isso, na verdade eu já queria ter feito isso antes, falar um pouquinho da estrutura da escola e um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido. E acho que com o fechamento do ano de 2013, acho que agora a gente tem alguns números que a gente consegue apresentar para o Conselho, para que a gente tenha uma ideia da estrutura, né, da escola, do trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu trouxe aí alguns números. Não, é que aí eu olho, mas é mais aflitivo para vocês do que para mim. Eu cansei azeite, pode deixar. Fiquem tranquilos. Estou melhor do que da última vez que eu subi correndo na escada, eu não conseguia nem falar. Tranquilo, não sei explicar. Então, a primeira coisa que eu queria apresentar, não sei se todos têm a exata noção da estrutura da escola, né? Então, com a vinda dos novos servidores agora, a escola passa a contar com um quadro de 20 servidores. E vai ser possível, então, a gente dar alguns passos em direção à criação de alguns setores que não existiam na escola e, inclusive, implementar algumas atribuições que até então a gente não conseguiu implementar por falta justamente de estrutura. Então, muito rapidamente, a direção, como vocês sabem, eu estou na direção, a Andréia como defensora pública assistente, com dedicação também integral, a Mônica com dedicação por uma vez por semana. Ligada à direção, agora a gente tem o cargo da assessoria técnica, que é ocupado por um funcionário comissionado, com formação jurídica. A ideia é que essa pessoa auxilie em todos os processos administrativos e a gente tem conversado com a assessoria jurídica da Defensoria Geral com a reforma do ato 14. A ideia é que todos os pareceres oriundos de processos de contratação com dispensa de licitação, esses processos são muito volumosos porque dizem respeito principalmente à contratação de palestrantes. A ideia é que esses pareceres eles sejam realizados já pela escola, então a gente já está nessa conversa com a assessoria jurídica da Defensoria Geral para trazer esses processos para a escola e isso vai trazer uma rapidez maior na tramitação desses processos. Para a assessoria técnica, então, que é ocupada por uma pessoa com formação jurídica. A parte administrativa, que engloba a secretaria e o arquivo de processos, e aí os demais setores. Então, setor de capacitação e aperfeiçoamento é o setor que é responsável pelo pagamento tanto do ProLivro como dos programas de ajuda financeira de cursos, mestrados e doutorados. É ocupado por um comissionado e um oficial. Setor de contratos e licitações é responsável por todas as compras da escola.
Então, eu costumo dizer que é uma mini CGA, né? Tudo que diz respeito a compras que estejam ligadas à atividade fim da escola é feito pela escola. Então, obviamente, mesa, cadeira, computador é feito pela CGA, a compra. Agora, tem uma impressora específica que vai ser usada só pela escola, é a escola que compra. Uma câmera fotográfica que é usada pela escola, é a escola que compra. Todos os contratos de cursos externos que a gente faz, os contratos de palestrantes, as atas de registro de preço, de passagem aérea, de café, tudo nesse setor. Então a gente faz, a própria escola é que faz todas essas licitações, esses procedimentos nesse setor. Também tem um funcionário comissionado e um oficial. Setor de orçamento e finanças. Também é ocupado por um comissionado, 2 agentes e um oficial. Engloba o setor de gestão, de contratos, o setor de almoxarifado e patrimônio. E nesse setor são feitos todos os pagamentos de contratos, pagamentos de diárias, acompanhamento da gestão de todos os contratos. A ideia agora, com a vinda desses novos funcionários, é também separar esse setor de gestão da mesma forma que ocorreu com a CGA. O setor de eventos e comunicação, o setor que organiza todos os eventos, também ocupado por 2 comissionados, um oficial e um agente designer, que também produz todos os materiais de apoio aos cursos e organiza, faz pedidos de café, passagem aérea e tudo. E com a vinda dos novos funcionários, então a gente vai ter condição de criar esses 2 setores mais clarinhos, que seria o setor de planejamento, com um agente pedagogo e mais um oficial. Então a gente vai ter condição, acho que, de pensar a escola de uma forma um pouco mais profissional, né? Porque até agora quem faz o planejamento são as diretoras e a gente vai tateando, né? Nós não somos pedagogas e a gente vai montando o planejamento, começando até esse planejamento de 2013, foi realizado com algumas conversas, com algumas pedagogas e tal, de fora da instituição, mas o ideal é que a gente, de fato, tenha um agente pedagogo que consiga pensar o planejamento de uma forma mais profissional. A ideia é essa, nós não temos o agente aí. E o setor de pesquisa e produção científica, com o agente sociólogo, que já tomou posse, e um oficial, então a gente está começando a montar esse setor, que também vai ficar responsável pela produção das revistas, dos informativos, do banco de jurisprudência, daquele setor de apoio ao defensor, tudo isso vai ser pensado dentro desse setor. Também ocupado, então, por um agente e um oficial. Então vocês percebam, o número de funcionários cresceu bastante, né? Acho que no início da defensoria eram 2 ou 3 funcionários, todo mundo fazia tudo, de tudo um pouco, e eu acho que à medida que a escola está crescendo, a gente consegue já dividir os setores e especializar o trabalho e, né, conseguir prestar um serviço de uma forma mais profissional, cada vez mais, né? E conseguir dar conta de todas as atribuições legais que a escola tem. Pode passar. Então, aí eu fiz um balanço só das atividades de 2013, para a gente ter uma ideia do que a escola fez em um ano, né? Não da gestão inteira, mas em um ano. Então, tem basicamente as publicações. Levei em conta aí o relatório que a gente apresentou para o TCE. Então, publicações com utilização das atas de registro de preço. Então, no relatório que eu vou apresentar por escrito ao Conselho, todos esses itens estão super detalhados. Então, todos os livros e livretos que a gente imprimiu, as cartilhas e os folders. Além desses detalhados, que a gente usou, essas atas de registro de preço, muito material é produzido pela própria escola. Então, todos aqueles cadernos de pré-encontro, de encontro, apostilas, folders para eventos, programação, tudo isso é produzido pela própria escola. A gente roda, a Laura, que é designer, organiza e a gente roda na própria escola. Aí, aquisição de materiais e serviços, que é aquele setor de licitação e contratos. Então, aí, justamente, são realizados os pregões, né, as licitações, dos contratos para as atas de registro de preço. Então, aí eu só dei alguns exemplos. No relatório que eu vou apresentar também tem a lista de todos os contratos e de todas as atas de registro de preço que a gente realizou no ano de 2013. Então, contratos, por exemplo, contrato de prestação de serviço para estrutura do pré-encontro. Então, foi um contrato
contrato bastante complexo que a gente fez, que envolvia prestação de serviços de hospedagem, alimentação, transporte e toda aquela estrutura do pré-encontro. Os contratos de contratação, os contratos para os palestrantes. Então, cada palestrante que é remunerado, que participa de um evento da escola remunerado, é um contrato, é um processo, um contrato com dispensa de licitação, vai para a assessoria jurídica, volta, é um contratinho, a gente contratou em 2013 118 palestrantes. Atas de registro de preço. Passagem aérea e coffee break são as mais importantes, né, as mais usadas. Passagem aérea também, para vocês terem uma ideia, nós contratamos, usamos 129 passagens aéreas no ano de 2013 também, tanto para palestrantes como para os defensores se locomoverem para os diversos eventos. Aí os programas de capacitação e aperfeiçoamento, então, ajuda financeira para os livros, ajuda financeira para os cursos, né, de especialização, graduação e pós-graduação. Nós temos atualmente 236 processos em andamento entre servidores e defensores. No relatório também eu detalhei um pouco mais. Em 2013 foram 186 pagamentos autorizados, 67 pedidos de ingresso no programa e o valor executado total no ano foi de R$ 488.701. É um volume muito grande, né? O orçamento da escola gira em torno de 4 milhões no ano. Esse é um processo que chamou até bastante atenção do Tribunal de Contas quando nós fomos auditados. Eles quiseram dar uma olhada tanto nos processos de ajuda financeira para os livros como no programa ProLivro também, justamente em razão do volume de dinheiro envolvido. Deram algumas sugestões para aprimoramento e tal dos programas, mas os números estão todos aqui no relatório. O programa ProLivro, então ainda no programa de ajuda financeira para os servidores, nós temos 85 processos em andamento, 270 pagamentos autorizados, 33 pedidos de ingresso analisados e o valor executado no programa 250 mil aproximadamente. Não, ProLivro. Programa ProLivro. Aí eu coloquei 1.006 pedidos, na verdade 1.006 pedidos apreciados foram só de defensores. É importante que nesses pedidos não significam livros exatamente, porque às vezes um pedido engloba vários livros, né? 407 defensores beneficiados e o valor executado do programa 644 mil e alguma coisa. Para os servidores, 280 pedidos apreciados, 143 servidores beneficiados e o valor executado 61 mil. O valor do servidor é um valor ainda abaixo, né? A gente até analisa a possibilidade de aumentar esse valor, mas ainda é um valor bastante abaixo, por isso que o valor total executado é bem inferior. Em relação às diárias, foram 137 pedidos para defensores e 46 pedidos para servidores, o valor executado 263 mil para defensores, 64 mil para valores aproximados, o relatório está completo para servidores. Ainda as atividades de 2013, eu também, com base no relatório apresentado pelo TCE, no relatório que eu vou apresentar a vocês, eu listei todos os cursos, tanto de formação continuada de defensores, servidores e estagiários, como os cursos de educação e direitos, né? Aí é só um resumo, foram 57 cursos para membros, servidores e estagiários e 56 cursos de educação e direitos. Na verdade, cursos, não eventos. O curso de defensores legais populares, defensores legais, por exemplo, são vários eventos ao longo do ano. Eu contei como um curso de preparação à carreira para os defensores, eu contei como um curso só, mas foram vários eventos durante o ano. Aquele curso lá realizado pela Regional Leste também foram alguns eventos, né? Então, na verdade, aí está de uma forma resumida, mas foram muitos eventos que envolveram esses cursos. Pode passar, Sara. Aí eu peguei as metas que eu apresentei para o Conselho no início da gestão e eu tinha separado algumas metas que deveriam ser implementadas, outras que deveriam ser mantidas, né? E aí fiz uma análise do que a gente conseguiu atingir, do que a gente vai atingir ainda até o final da gestão, pretendemos.
e do que não foi possível atingir. Então, muito rapidamente, as metas que deveriam ser mantidas e aprimoradas pela escola. Então, as atividades de capacitação, formação e atualização, enfim, uma meta mantida. Lembrando que ano passado todos os cursos que a gente fez para no curso de preparação à carreira foram franqueados também a todos os defensores através do sistema de videoconferência. Então, é um sistema que vem ajudando muito a escola na participação de defensores, não só da capital, mas também do interior. Então, muitos defensores participaram desses cursos através do sistema de videoconferência. Os cursos de mestrado, doutorado, aperfeiçoamento profissional também foram mantidos, que são os programas, né, de ajuda financeira. Custeio em eventos promovidos por outros órgãos. Então, são esses cursos realizados por outros órgãos, como cursos do IBCCRIM, por exemplo, congressos. Também nós tentamos fazer ano passado um planejamento que foi aprovado pelo Conselho da Escola, justamente para que a gente tivesse uma ideia de cursos que estão sendo proporcionados a defensores, cursos que estão sendo proporcionados a servidores, aos estagiários, e em que áreas, para que a gente conseguisse ter um tratamento isonômico entre as áreas, né, de atuação e entre os membros, servidores e estagiários. Então, acho que isso vem sendo feito na medida do possível. Edição das revistas, eu coloquei aí mantida, e aí vocês vão me perguntar, bom, vocês não publicaram nenhuma revista até agora, um ano e meio depois. Nós temos 4 revistas esperando para publicação, 2 ainda já elaboradas na gestão anterior. Acontece que quando a gente assumiu, a gente não tinha se encerrado o contrato de publicação das revistas, de edição das revistas. Então, nós tivemos que iniciar todo o procedimento licitatório, que já terminou. Então, nós fizemos um contrato agora para a publicação dessas 2 revistas que já estão prontas e de mais 2 que foram produzidas ao longo desse período. Uma sobre o habeas corpus e a outra que envolve o núcleo de habitação e urbanismo, também está sendo elaborada. Então, esse contrato já está pronto e a gente já está em vias, já tem condição de editar essas 4 revistas. E fizemos um outro contrato, que é através do sistema de atas de registro de preço, que vai dar conta das próximas revistas também, aí não só para essa gestão, mas durante esse ano inteiro, todo o período de contratação. Então, já temos contratos de novas revistas forem produzidas. Concessão de ajuda financeira, né, o ProLivro também foi mantido. Pode passar. Ações que já estavam parcialmente implementadas e que deverão ser aprimoradas por essa gestão de forma prioritária. Eu lembro que eu falei bastante do curso de preparação à carreira, da implementação da formação continuada, né? Foi algo que a gente conseguiu, né, implementar. Fizemos os encontros mensais durante todo o ano passado. Agora, a partir desse ano, os encontros passam a ser bimestrais. Então, acho que esse foi um grande passo, né? Era algo que, eu falei aqui, um dos pontos que mais me estimulavam a assumir a direção da escola era o curso de preparação à carreira e a possibilidade de implementar finalmente essa ideia da formação continuada. Então, acho que essa é uma vitória da instituição, né? Que, enfim, tem falado com algumas escolas, algumas defensorias aí pelo Brasil e de fato, das que eu falei, nenhuma conseguiu implementar ainda isso, ainda estão naquele curso inicial e olha lá, de uma semana, 2, e depois o defensor acaba ficando na sua comarca, tendo pouco contato. Então eu queria destacar isso com muita ênfase e falar que, de fato, a gente teve condição de fazer isso, foi um ponto importante, e eu tenho certeza que esse pessoal do 5º concurso está tendo possibilidade de ter um curso diferenciado, porque estão se encontrando periodicamente, estão tendo possibilidade de conversar entre eles periodicamente, de ter contato com os conselheiros. Nós fizemos algumas atividades com
com vocês, com a própria administração, com essa periodicidade. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um diferencial na nossa escola, na nossa defensoria, vai ser um diferencial para eles. Estabelecimento de uma política institucional de educação em direitos. Parcialmente aprimorada, esse é um ponto bastante difícil, né? A questão de... A gente pensou em várias coisas, em montar um grupo para tentar pensar a política de educação em direitos, e o que acabou acontecendo foi que a gente continuou com algumas iniciativas esparsas de defensores. Acho que a gente conseguiu alguns avanços, né? Fizemos o curso de defensores populares, populares de novo aqui em São Paulo, fizemos a versão em Taubaté também. Para esse ano há a previsão também de realização do mesmo curso em Taubaté. O curso dos quilombolas na unidade de registro, o curso da Regional Leste também, coordenado aí pelo Bruno. Mas é bastante difícil você pensar numa política institucional. Eu acho que isso certamente terá que ser pensado pela próxima gestão, mas é um ponto que, de fato, está aí parcialmente, porque precisa ser pensado, e a gente não conseguiu, embora tenhamos tido iniciativas importantes, não conseguimos pensar na política de uma forma geral da instituição. Então, está aí, ainda precisa ser bem aprimorado, eu acho. A implementação de uma política para a formação de servidores, acho que a gente também conseguiu dar alguns passos, realizamos alguns cursos no ano passado. Queria destacar em especial o curso de Libras, né, que finalmente é uma dívida da escola, acho que da instituição. Nós finalmente conseguimos organizar, treinamos 70 servidores no ano passado, e a ideia é que a gente faça a continuação desse curso durante esse ano. E o curso de mediação, que está sendo organizado esse ano também, com a convocação de todos os agentes do CAN. Também era uma dívida antiga da escola, né, algo que todo ano vinha como sugestão para a gente implementar, e a gente tinha algumas dificuldades, e esse ano, junto com o curso de formação, de preparação dos defensores, a gente conseguiu então organizar esse curso onde todos os agentes do CAN e alguns defensores do 5º concurso estão tendo essa possibilidade de fazer um curso que não é um curso de formação em mediação, mas é um curso de técnicas, né, de mediação, que vai, acho que, fornecer ferramentas importantes para o desenvolvimento do trabalho dos agentes e dos defensores. Outro ponto importante também que eu tinha colocado como meta no início da gestão era a revisão do encontro anual de defensores. A gente conversou isso aqui, no último, né, encontro a gente não tinha conseguido quórum, as pessoas, a gente tinha falado que estavam desestimuladas a participar do encontro. Acho que a gente conseguiu, de alguma forma, remodelar os pré-encontros, abrindo espaços para discussões, para tratar de temas importantes em cada área, da atuação estratégica em cada área, para além, né, da discussão apenas das teses institucionais. Então, acho que a grande participação dos defensores, tanto no encontro, tanto nos pré-encontros, como no encontro estadual, eu acho que já demonstra que a gente conseguiu dar um passo. É evidente que todas essas ações, elas têm necessidade de ser constantemente aprimoradas, né? A gente, acho que a cada gestão, a gente consegue dar passos importantes, e acho que a gente conseguiu dar passos importantes sem prejuízo de que no próximo ano, na próxima gestão, consiga ainda aprimorar mais alguns itens aí do encontro, para que ele se torne realmente um momento importante de discussão da carreira. Novas ações que deveriam ser implementadas, né, de forma prioritária. Então, informativo da IDEP, com a criação do setor de pesquisa e produção científica, a gente já consegue elaborar esse informativo. Na verdade, já temos um piloto
né? E certamente até o final da gestão já conseguimos colocar como uma ação implementada. Política de formação de estagiários, também através dos coordenadores regionais da EDEP, a gente vem conseguindo cada vez mais um estímulo para que os coordenadores realizem esses cursos. É muito difícil fazer um curso geral de estagiários. Aqui na capital a gente pensou muito sobre isso, porque as realidades das unidades são muito diferentes. Então, ainda os coordenadores regionais da EDEP são pessoas importantes para a organização desses cursos e vem fazendo isso com tanto os cursos de acolhimento como os cursos de formação continuada, enfim, dos estagiários. Houve até um pedido da própria corregedoria, né, no sentido de que nós organizássemos esses cursos, principalmente os cursos de preparação, de acolhimento, né? Isso foi passado a todos os coordenadores e eu tive uma resposta bastante positiva com a organização de vários cursos. E rotinas e parâmetros mínimos de qualidade, a ideia era a participação efetiva da EDEP no estabelecimento das rotinas. Nós participamos de algumas reuniões aqui com o grupo criado por esse conselho. Acho que também é algo que vai estar sempre em aprimoramento, mas destaco aqui a importância da participação da escola. E por fim, tinham ações novas que deveriam ser implementadas a depender da disponibilidade dos recursos humanos e materiais da EDEP. Então, eu tinha colocado a biblioteca. A biblioteca não foi implementada. Nós temos um problema de espaço físico, né? Enquanto nós estivermos ainda ocupando ali a 2 andares aqui da Boa Vista 103, não há espaço para a formação de uma biblioteca física, né? Falei com alguns defensores, as bibliotecas nas unidades também, elas não surtem muito efeito. Nas gestões anteriores foram feitas compras de livros entregues à unidade. Nós descobrimos que em várias unidades, quando nós fomos prestar contas disso ao TCE, nós descobrimos que várias unidades não tinham sequer tirado os livros das caixas, né? Então não tinham sequer a biblioteca montada, estavam os livros ainda nas caixas e a resposta que eu tive da maioria não funciona, né? Então acho que é algo a ser pensado, talvez com um espaço apropriado, uma biblioteca central em São Paulo, mas acho que algo a ser pensado, ainda analisado com cuidado, tenho algumas dúvidas. Banco de jurisprudência. Nós estamos também em fase de implementação com a criação do setor que eu mencionei. Estamos contratando também o serviço de jurisprudência da RT. Nós analisamos a possibilidade de contratar esse serviço para todos os defensores. O valor era inviável. Então, o que nós estamos tentando fazer é a contratação para a escola, para que a escola, então, sirva de referência. E aí o defensor, através desse centro de apoio ao defensor, que a gente também começou no início da gestão, que a escola possa fazer esse trabalho para o defensor. Aquela ideia do defensor ligar e ter o setor que faça a pesquisa, tanto de jurisprudência como de doutrina, e dê esse retorno ao defensor. Essa ferramenta do Banco de Jurisprudência acho que é uma ferramenta importante, e com a organização desse setor eu acho que a gente tem condição de implementar esse serviço. Fomento a pesquisas, também a implementação, acho que também esse setor vai ser o responsável. A gente tem uma pesquisa, um projeto em comum com o Núcleo de Direitos Humanos, que é justamente uma pesquisa sobre letalidade. Existe já um processo desde a gestão anterior também, e caminhou um pouco a passos lentos, também por falta de fôlego. Acho que também aí com a vinda desses servidores a gente consegue implementar esse setor e abrindo aí a possibilidade para outras pesquisas de interesses da instituição, dos núcleos, enfim. Isso a gente apoiou o defensor também, que é esse que eu falei que tem a ver com pesquisa de jurisprudência e de doutrina, que a gente está conseguindo implementar. Então, assim, de uma forma rápida, enfim, está muito mais detalhado aqui no relatório que eu vou apresentar para vocês, com todos os números, tudo o que foi informado, que a gente fez aí no ano de 2013. Se alguém tiver alguma dúvida, fico inteiramente à disposição. Obrigada, Cris. Você podia ter sentado para falar, ficou aí com esse barrigão em pé, estamos preocupados já.
agradecer a sua fala, dizer da importância dessa fala, de prestação de contas, isso é muito importante, essa transparência, e queria enaltecer a qualidade da gestão da escola nesses últimos quase 2 anos, 1 ano e meio. É visível o avanço em termos de gestão mesmo, e só tenho a parabenizá-la, agradecer por ter vindo aqui fazer essa retrospectiva para o Conselho, dando essa devolutiva e deixando cada vez mais transparente a gestão da Escola da Defensoria. Parabéns. Se os conselheiros quiserem fazer alguma consideração, para que a Cristina depois possa... melhor sentar. Um minutinho para o Luciano. Eu só queria saber, primeira pergunta, relativamente ao custeio da escola e relativamente à fonte, né? A gente sabe que o Fundeb arrecada suficientemente para custear a escola. Como é que está andando a arrecadação do Fundeb? Então, na verdade, desde o início da criação da Defensoria, a gente fez a opção de que a escola fosse custeada não só pelo Fundeb, mas também pelo FAGE. Né? Então, hoje, o orçamento da escola ele sai basicamente do FAGE, né? E pouquíssima coisa do Fundeb. Então, o Fundeb, na verdade, hoje, ele é como se fosse uma poupança da escola. Essa que é a verdade. É um dinheiro que ele é pouco, ele tem a previsão orçamentária, se houver necessidade de usar o Fundeb, há previsão, a gente pode utilizar, mas o custeio da escola hoje é basicamente feito pelo FAGE. Essa foi uma opção política que a gente tomou há alguns anos atrás, e a gente vem mantendo isso justamente por conta dessa possibilidade do Fundeb não ser suficiente, e não é, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem um Fundeb e algo em torno de 8 milhões. O orçamento da escola anual é 4 milhões. Então hoje, se a gente fosse usar apenas o Fundeb, em 2 anos a gente consumiria o dinheiro todo e a escola não teria possibilidade de manter todos esses programas, enfim. Outra pergunta, o ProSoftware não tem ali, tem a previsão, né? Ele está dentro do ProLivre? O ProLivre, exatamente. Quanto tem sido gasto no ProSoftware? Muito pouco. Eu posso até levantar os dados, eu nem mencionei aí porque é muito pouco. Quanto assunto que tem? Na verdade, quando vem algum pedido, a gente até encaminha para a TI, vê se é o caso, mas assim, são pedidos muito raros que vêm, para ver se é o caso de a TI já ter alguma coisa parecida ou poder fornecer algum serviço. Então, assim, é bem pouco mesmo, mas posso te levantar esse nome. Outra coisa que foi discutido ali, né, mas eu acho que também seja um momento, é a questão do projeto da prática social. Você já vem trazendo as ideias para o conselho e agora saiu o ato regulamentatório. Estava refletindo um pouco sobre isso, e a lei, a nossa lei, fala que o conselho caberá regulamentar o estágio probatório. A gente nunca regulamentou propriamente dito as atividades da escola nesse estágio probatório. Antes a gente aceitava simplesmente o comparecimento das pessoas, a escola dava ótimo, bom, conforme o comparecimento, e nunca se questionou nesse conselho se era essa maneira de se oferir o aproveitamento no curso preparatório para a carreira. Agora nós avançamos um pouco, né? Avançamos na questão da prática social, um projeto que me parece bacana, né? A questão da educação de direitos, né? Que a gente não deixa de ter como uma das nossas funções, né? A gente é inovador, né? Porque nós nunca fizemos isso, também nunca percebi isso em outras carreiras, não estou enganado, mesmo defensorias públicas, mas eu gostaria que esse projeto, esse ato regulamentatório viesse com proposta de liberação desse conselho, para que a gente pudesse discutir e deliberar sobre essa questão, não como ato interno da escola, sim como uma deliberação do conselho que tem a função legal de regulamentar o estágio probatório, dentre eles a questão do aproveitamento do curso preparatório de carreira. Já deixo isso, já tinha falado com alguns conselheiros na época, falei, mas isso aqui não é assunto do conselho, isso aqui não teria que vir no conselho. E agora, como agora saiu o ato, né, as pessoas pressionam o conselho para que o conselho se debruce sobre isso. E eu percebi que o conselho não se debruçou sobre isso até hoje. Né? O conselho, na verdade,
regulamentou a deliberação, mas não falou, não delegou a escola para isso, para a escola falar se aproveitou ou não aquela pessoa, questão de curso de aperfeiçoamento, mas não diz o que deveria ser feito, não veio isso. Me parece uma ideia bacana, né? Acho que tem que vir, mas eu acho que deveria vir como proposta de deliberação desse conselho. Tá? Então, para falar, até acho que tem algumas questões sobre isso que vão ser colocadas hoje, mas, em primeiro lugar, acho que, sem dúvida nenhuma, cabe ao Conselho regulamentar o estágio probatório, e aí, evidentemente, o Conselho tem autonomia para editar deliberação e regulamentar o estágio probatório da forma que entender melhor. Cabe à escola organizar o curso de preparação à carreira. Então, eu entendo que a escola não se